Rubens Pereira, o senhor está no programa Justiça Suas Ordens, da Escola Superior da Magistratura, e que lhe agradece pela sua presença e por essa entrevista, né? Esse programa é visto e ouvido em quase todos os estados, em quase todos os municípios do estado do Piauí, né? E tem exatamente alguns estados, como Brasília, né, que também tem contato com ele, né? Eu lhe agradeço pela presença, repito, em meu nome e o nome do desembargador Valério, da escola que eu dirijo, né? E lhe passo a primeira pergunta com um rapidíssimo encaminhamento. A violência e o crime no Brasil, pelos dados de que dispomos, atingiram o paroxismo de uma situação absolutamente incontrolável. O Atlas da Violência de 2018, publicado há poucos dias pelo IPEA, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que em 2016 alcançamos a marca histórica inadmissível de mais de 62 mil homicídios e que nesses números, nos últimos 10 anos, mais de 550 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Como o ilustre entrevistado tomou conhecimento desses indicadores e como vê esse processo de acentuada violência e criminalidade em nosso país? Boa tarde. Quero agradecer aqui o convite que me foi formulado pelos senhores. É importante, sim, a gente fazer sempre essas reflexões. Eu acho que essa publicação dessas estatísticas aí, periodicamente, elas nos remetem a essa reflexão. São dados sérios, né? Nós sabemos que o problema da violência é um problema muito complexo, envolve não só aquela violência comunitária, mas hoje principalmente o crime organizado, né? que ultrapassa as fronteiras do Estado, inclusive do país. Então é um problema bastante complexo. Nós estamos vendo aí, como o caso do Rio de Janeiro, né? Em que houve essa intervenção federal, na verdade uma tentativa, uma busca, não sabemos se com sucesso, para solucionar um problema muito complexo. Hoje, nós temos o ingrediente da tecnologia para também incrementar mais ainda fortemente esse processo de criminalidade, de violência, porque aí atuam o crime organizado em todo o Brasil. Hoje, nós precisamos sim, com essa preocupação que se apresentam essas estatísticas para o Brasil, fazer com que todos nós nos unamos, né? É importante unificar ações. Eu acho que hoje, com a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, é um sinal bom, eu vejo nesse sentido, que é preciso sim um enfrentamento nacional e não apenas localizado. Não adianta só o Estado do Piauí com seu Plano Estadual de Segurança Pública, ou o Estado do Ceará, ou o Estado do Maranhão, ou Teresina, porque o enfrentamento tem que ser nacional e de forma unificada. Então nós esperamos, amanhã nós estaremos em Brasília para conversar aí com o ministro extraordinário da Segurança Pública. Há uma previsão, inclusive, de uma audiência com o presidente Temer para a gente tratar desse assunto. Sem uma frente ou uma organização nacional de todas as instituições, em todas as esferas, nós não enfrentaremos o problema. Obrigado. Coronel Rubens, o governo fala em fazer investimentos no setor da segurança pública, e parece que foi até assunto tratado num recente Encontro Nacional de Segurança, como forma de resolver o problema da violência no Brasil. Na sua avaliação, somente fazendo investimento resolve o problema da segurança pública? Boa pergunta. Nós estamos vendo aqui o caso do Ceará. É o exemplo que eu trago para a gente fazer uma reflexão sobre essa pergunta. O Estado do Ceará investiu muito na segurança pública. Ele implantou lá desde há uns 5 anos atrás, ou mais, que foi o Ronda Quarteirão. Né? E lá nós tivemos um investimento muito grande na segurança pública, em termos de viaturas. O Estado do Ceará
o governador de lá, numa ocasião agora recente, ele fez uma declaração de que investiu em termos de recursos humanos o que o Piauí tem hoje, mais do que o que o Piauí tem hoje nos seus quadros efetivos em termos de policiais. São 9.000 policiais que o governador do Ceará investiu, né, na segurança pública, ou admitiu no estado do Ceará. Não foi nem assim na verdade, um comportamento de querer depreciar o estado do Piauí, mas dizer que ele investiu, né? Assim como o estado do Piauí também, na medida das suas possibilidades, tem investido na segurança pública. O que, na verdade, significa dizer que nem sempre investimento resolverá a situação. O estado do Ceará, esse ano, por exemplo, no início do ano, demonstrou uma crescente nas estatísticas, uma crescente na violência, a coisa lá estava realmente estarrecedora. Então, nem sempre investir na segurança pública ou somente investir resolverá a situação. Nós precisamos, né? É uma ajuda necessária, nós sabemos disso, mas há de se aliar a isso também um esforço nacional. Essa na verdade, é a tônica do momento para enfrentamento do problema. Não adianta o estado do Ceará investir muito na sua política localizada, ou o estado do Piauí, se nós não temos, por exemplo, um combate nas fronteiras, né, do tráfico de armas, do tráfico de entorpecentes. Nós sabemos que a maioria dos nossos crimes e a nossa violência localizada, ela tem como fonte principal o consumo, né, de drogas, seja ela lícita como ilícita. Então, enquanto não houver essa frente nacional, envolvendo inclusive setores da sociedade para despertar sobre isso, porque só há tráfico de entorpecentes, é um mercado como outro qualquer, porque há consumidores. Então a sociedade precisa despertar para isso. Coronel Rubens, apesar do acentuado e crescente aumento da violência e do crime em todos os estados da federação, o Piauí ocupa, felizmente, o terceiro lugar entre os menos violentos, no tocante ao homicídio intencional, um dos ilícitos mais graves na etiologia dos delitos. A que o ilustre entrevistado atribui o aumento crescente da violência e do crime no Brasil? Quais são os verdadeiros fatores que determinam o crescimento desses dois fenômenos? Pois é, como nós estávamos aqui fazendo uma reflexão nessa pergunta anterior, nós não podemos deixar de responsabilizar o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Esse, me parece, é um dos principais problemas que nós temos que enfrentar, não é? A sociedade, hoje nós vivemos uma instalação crescente do medo, né, da violência, pelas mídias sociais também, inclusive. Então, há necessidade, sim, de nós despertarmos para que a sociedade também possa refletir a respeito disso, né? Nós temos que, no Piauí, nós não temos ainda, de forma intensificada, essa discussão do envolvimento com a sociedade da segurança pública, um problema que afeta a todos nós. No Piauí existem hoje cidades. Eu estive em Jaicós, estive em Floriano fazendo reuniões, audiências públicas nas câmaras municipais, mas a segurança pública me parece que historicamente não tem sido uma tônica para uma discussão localizada principalmente com as autoridades locais para saber que rumos nós temos que seguir. Então nós estamos no Plano Estadual de Segurança Pública elaborando e vendo dessa necessidade de se criar os conselhos municipais de segurança pública, né? A sociedade precisa se envolver nessa discussão e saber que segurança pública não é um problema só do Estado. Aliás, não é exclusivamente do Estado, né? Do Poder Judiciário, do Ministério Público, né? Da Secretaria de Justiça, do sistema criminal como todo. Há, sim, que a sociedade se envolver nisso. Então, o problema é muito complexo, envolve muitos atores. Nós precisamos só de uma organização nesse momento, nesse despertar, nessa necessidade de todos serem envolvidos. Há cidades no Piauí, por exemplo, que, como disse, que o sistema, quando a polícia não existe, o efetivo é diminuto no interior do estado,
ou quando ocorre um assalto a banco, nas agências, aí o banco não quer mais abrir, então não funciona o comércio. Então, nós temos que, sim, hoje discutir segurança pública nessa vertente do desenvolvimento econômico, né? Não podemos dissociar isso. Há necessidade, sim, de colocar nesse eixo da discussão a segurança pública para o próprio desenvolvimento econômico do Estado. Alguns enfrentamentos têm sido menos exitosos exatamente por isso, né? Nós não estamos vendo a coisa de forma ampla para uma unificação nacional de enfrentamento. Muito obrigado. Coronel Rubens, a corrupção, como nós sabemos, é um tema recorrente hoje no Brasil e ela está dentro de quase todas as instituições nacionais. Mas quando a corrupção acontece dentro da polícia, ela é muito mais preocupante, pois qualquer policial bandido dizem que é pior do que qualquer outro bandido. Na sua opinião, qual a linha de ação da Secretaria nesse campo? Olha, hoje nós temos tanto acho que as corregedorias que funcionam com eficiência hoje no Estado, dos funcionários públicos, dos agentes públicos, são da Polícia Militar, a Corregedoria da Polícia Militar e a Corregedoria da Polícia Civil. O mais importante é que a gente tem que mostrar para a sociedade que, se nós temos policiais, né, que apesar de toda uma seleção que nós fazemos para que ele ingresse na instituição, hoje nós estamos realizando concurso público da Polícia Civil neste domingo, no próximo domingo também, mas há todo um aparato de segurança que nós fazemos para que nós selecionemos os melhores, né? Você vê que casos de fraudes, inclusive ou de tentativa de fraudes, foram detectadas nesse concurso, mas nós fizemos a contento as prisões. Então, enfim, me parece que essa corrupção está enraizada, me parece uma questão quase cultural do povo brasileiro. Então, a gente tem que enfrentar isso com muita coragem, né? Aqueles que conseguem passar por esse processo seletivo que é muito rigoroso, porque eles passam, além da prova objetiva, pela investigação social, pelo exame psicológico, por um exame médico, ainda tem o curso de formação. Para a gente ter um policial na rua, leva mais ou menos um ano depois do curso de formação. E ainda assim nós temos que ter um acompanhamento psicológico durante toda a sua carreira e também uma incisiva fiscalização das suas atividades. Hoje, graças a Deus, com a nossa carta-mãe, nós temos aí o Ministério Público também com essa atribuição. A Polícia Militar, ela tem, inclusive, funcionando dentro do quartel do Comando Geral, uma vara da Justiça, parece que a 9ª vara da Justiça, do Tribunal de Justiça, que é a primeira instância para também atuar nos crimes militares, né? Julgar os crimes militares. Então, nós temos todo um aparato, tanto legislativo, legal, judiciário, para que haja esse controle. Eu acho que o importante é isso, é saber se detectamos o problema, mostrar para a sociedade que nós temos condições de tirar do nosso corpo, né, da nossa corporação, aqueles que não servem. Então, isso nós estamos fazendo sim com toda segurança. Muito bem. Coronel Rubens, nós teremos agora um rápido intervalo. Coronel Rubens Pereira, o senhor está no programa Justiça Suas Ordens, da Escola Superior da Magistratura, e que lhe agradece pela sua presença e por essa entrevista, né? Esse programa é visto e ouvido em quase todos os estados, em quase todos os municípios do estado do Piauí, né? E tem exatamente alguns estados, como Brasília, né, que também tem contato com ele, né? Eu lhe agradeço pela presença, repito, em meu nome e no nome dos Pagador Valério, da escola que eu dirijo, né? E lhe passo a primeira pergunta com um rapidíssimo encaminhamento. A violência e o crime no Brasil, pelos dados de que dispomos, atingiram o paroxismo de uma situação absolutamente incontrolável.
o Atlas da Violência de 2018, publicado há poucos dias pelo IPEA, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que em 2016 alcançamos a marca histórica inadmissível de mais de 62 mil homicídios e que nesses números, nos últimos 10 anos, mais de 550 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Como o ilustre entrevistado tomou conhecimento desses indicadores e como vê esse processo de acentuada violência e criminalidade em nosso país? Boa tarde. Quero agradecer aqui o convite que me foi formulado pelos senhores. É importante, sim, a gente fazer sempre essas reflexões. Eu acho que essa publicação dessas estatísticas aí, periodicamente, elas nos remetem a essa reflexão. São dados sérios, né? Nós sabemos que o problema da violência é um problema muito complexo, envolve não só aquela violência comunitária, mas hoje principalmente o crime organizado, né? que ultrapassa as fronteiras do Estado, inclusive do país. Então, é um problema bastante complexo. Nós estamos vendo aí, como o caso do Rio de Janeiro, né? Em que houve essa intervenção federal. Na verdade, uma tentativa, uma busca, não sabemos se com sucesso, para solucionar um problema muito complexo. Hoje, nós temos o ingrediente da tecnologia para também incrementar mais ainda fortemente esse processo de criminalidade, de violência, porque aí atuam o crime organizado em todo o Brasil. Hoje, nós precisamos sim, com essa preocupação que se apresentam essas estatísticas para o Brasil, fazer com que todos nós nos unamos, né? É importante unificar ações. Eu acho que hoje, com a criação do Ministério Extraordinário da Segurança Pública, é um sinal bom, eu vejo nesse sentido, que é preciso sim um enfrentamento nacional e não apenas localizado. Não adianta só o Estado do Piauí com seu Plano Estadual de Segurança Pública, ou o Estado do Ceará, ou o Estado do Maranhão, ou Teresina, porque o enfrentamento tem que ser nacional e de forma unificada. Então nós esperamos, amanhã nós estaremos em Brasília para conversar aí com o ministro extraordinário da Segurança Pública. Há uma previsão, inclusive, de uma audiência com o presidente Temer para a gente tratar desse assunto. Sem uma frente ou uma organização nacional de todas as instituições, em todas as esferas, nós não enfrentaremos o problema. Obrigado. Coronel Rubens, o governo fala em fazer investimentos no setor da segurança pública, e parece que foi até assunto tratado num recente encontro nacional de segurança, como forma de resolver o problema da violência no Brasil. Na sua avaliação, somente fazendo investimento resolve o problema da segurança pública? Boa pergunta. Nós estamos vendo aqui o caso do Ceará. É o exemplo que eu trago para a gente fazer uma reflexão sobre essa pergunta. O Estado do Ceará investiu muito na segurança pública. Ele implantou lá desde há uns 5 anos atrás, ou mais, que foi o Ronda Quarteirão. Né? E lá nós tivemos um investimento muito grande na segurança pública em termos de viaturas. O Estado do Ceará, o governador de lá, numa ocasião agora recente, ele fez uma declaração de que investiu em termos de recursos humanos o que o Piauí tem hoje, mais do que o Piauí tem hoje nos seus quadros efetivos em termos de policiais. São 9 mil policiais que o governador do Ceará investiu, né, na segurança pública, ou admitiu no estado do Ceará. Não foi nem assim na verdade, um comportamento de querer depreciar o estado do Piauí, mas dizer que ele investiu, né? Assim como o estado do Piauí também, na medida das suas possibilidades, tem investido na segurança pública. O que, na verdade, significa dizer que nem sempre investimento resolverá a situação. O estado do Ceará, esse ano, por exemplo, no início do ano, demonstrou uma crescente nas estatísticas, uma crescente na violência, a coisa lá estava realmente estarrecedora. Então,
nem sempre investir na segurança pública ou somente investir resolverá a situação. Nós precisamos, né? É uma ajuda necessária, nós sabemos disso, mas há de se aliar a isso também um esforço nacional. Essa na verdade, é a tônica do momento para enfrentamento do problema. Não adianta o Estado do Ceará investir muito na sua política localizada, o Estado do Piauí, se nós não temos, por exemplo, um combate nas fronteiras, né, do tráfico de armas, do tráfico de entorpecentes. Nós sabemos que a maioria dos nossos crimes e a nossa violência localizada, ela tem como fonte principal o consumo, né, de drogas, seja ela lícita como ilícita. Então, enquanto não houver essa frente nacional, envolvendo inclusive setores da sociedade para despertar sobre isso, porque só há tráfico de entorpecentes, é um mercado como outro qualquer, porque há consumidores. Então a sociedade precisa despertar para isso. Coronel Rubens, apesar do acentuado e crescente aumento da violência e do crime em todos os estados da federação, o Piauí ocupa, felizmente, o terceiro lugar entre os menos violentos, no tocante ao homicídio intencional, um dos ilícitos mais graves na etiologia dos delitos. A que o ilustre entrevistado atribui o aumento crescente da violência e do crime no Brasil? Quais são os verdadeiros fatores que determinam o crescimento desses dois fenômenos? Pois é, como nós estávamos aqui fazendo uma reflexão nessa pergunta anterior, nós não podemos deixar de responsabilizar o tráfico de drogas, o tráfico de armas. Esse, me parece, é um dos principais problemas que nós temos que enfrentar, não é? A sociedade, hoje nós vivemos uma instalação crescente do medo, né, da violência, pelas mídias sociais também, inclusive. Então, há necessidade, sim, de nós despertarmos para que a sociedade também possa refletir a respeito disso, né? Nós temos que, no Piauí, nós não temos ainda, de forma intensificada, essa discussão do envolvimento com a sociedade da segurança pública, um problema que afeta a todos nós. No Piauí existem hoje cidades, eu estive em Jaicós, estive em Floriano fazendo reuniões, audiências públicas nas câmaras municipais, mas a segurança pública me parece que historicamente não tem sido uma tônica para uma discussão localizada principalmente com as autoridades locais para saber que rumos nós temos que seguir. Então nós estamos no Plano Estadual de Segurança Pública elaborando e vendo dessa necessidade de se criar os conselhos municipais de segurança pública, né? A sociedade precisa se envolver nessa discussão e saber que segurança pública não é um problema só do Estado. Aliás, não é exclusivamente do Estado, né? Do Poder Judiciário, do Ministério Público, né? Da Secretaria de Justiça, do sistema criminal como todo. Há, sim, que a sociedade se envolver nisso. Então, o problema é muito complexo, envolve muitos atores. Nós precisamos só de uma organização nesse momento, nesse despertar, nessa necessidade de todos serem envolvidos. Há cidades no Piauí, por exemplo, que, como disse, que o sistema, quando a polícia não existe, o efetivo é diminuto no interior do estado, ou quando ocorre um assalto a banco, nas agências, aí o banco não quer mais abrir, então não funciona o comércio. Então, nós temos que, sim, hoje discutir segurança pública nessa vertente do desenvolvimento econômico, né? Não podemos dissociar isso. Há necessidade, sim, de colocar nesse eixo da discussão a segurança pública para o próprio desenvolvimento econômico do Estado. Alguns enfrentamentos têm sido menos exitosos exatamente por isso, né? Nós não estamos vendo a coisa de forma ampla para uma unificação nacional de enfrentamento. Muito obrigado. Coronel Rubens, a corrupção, como nós sabemos, é um tema recorrente hoje no Brasil e ela está dentro de quase todas as instituições nacionais.
Mas quando a corrupção acontece dentro da polícia, ela é muito mais preocupante. Pois qualquer policial bandido dizem que é pior do que qualquer outro bandido. Na sua opinião, qual a linha de ação da Secretaria nesse campo? Olha, hoje nós temos tanto acho que as corregedorias que funcionam com eficiência hoje no Estado, dos funcionários públicos, dos agentes públicos, são da Polícia Militar, a Corregedoria da Polícia Militar e a Corregedoria da Polícia Civil. O mais importante é que a gente tem que mostrar para a sociedade que se nós temos policiais, né, que apesar de toda uma seleção que nós fazemos para que ele ingresse na instituição, hoje nós estamos realizando concurso público da Polícia Civil neste domingo, no próximo domingo também, mas há todo um aparato de segurança que nós fazemos para que nós selecionemos os melhores, né? Você vê que casos de fraudes, inclusive ou de tentativa de fraudes, foram detectadas nesse concurso, mas nós fizemos a contento as prisões. Então, enfim, me parece que essa corrupção está enraizada, me parece uma questão quase cultural do povo brasileiro. Então, a gente tem que enfrentar isso com muita coragem, né? Aqueles que conseguem passar por esse processo seletivo, que é muito rigoroso, porque eles passam, além da prova objetiva, pela investigação social, pelo exame psicológico, por um exame médico, ainda tem o curso de formação. Para a gente ter um policial na rua, leva mais ou menos um ano depois do curso de formação. E ainda assim, nós temos que ter um acompanhamento psicológico durante toda a sua carreira e também uma incisiva fiscalização das suas atividades. Hoje, graças a Deus, com a nossa carta-mãe, nós temos aí o Ministério Público também com essa atribuição. A Polícia Militar, ela tem, inclusive, funcionando dentro do quartel do Comando Geral, uma vara da Justiça, parece que a 9ª vara da Justiça, do Tribunal de Justiça, que é a primeira instância para também atuar nos crimes militares, né? Julgar os crimes militares. Então, nós temos todo um aparato, tanto legislativo, legal, judiciário, para que haja esse controle. Eu acho que o importante é isso, é saber se detectamos o problema, mostrar para a sociedade que nós temos condições de tirar do nosso corpo, né, da nossa corporação, aqueles que não servem. Então, isso nós estamos fazendo sim com toda segurança. Muito bem. Coronel Rubens, nós teremos agora um rápido intervalo.